Oi, eu sou Luz Celeste e você está no canal A Vida Mágica de uma Bruxa. Hoje eu quero falar com vocês sobre a bruxaria natural e o equinócio de primavera, ou o equinócio, né, a festa, o sabá de Ostara ou Eostre, né, como ficou mais conhecido. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a bruxaria tradicional. Eu me coloco, né, me considero, sou de fato uma bruxa natural. Demorei bastante para entender isso, né, procurando em algumas tradições, me iniciei em alguns caminhos, né, e passei pela Wicca, pela bruxaria tradicional. Então eu passei por uma vertente de bruxaria cerimonial, porque a Wicca ela tem essa conotação que o Gardner acabou dando, né, então tem seus métodos e seus dogmas e também suas iniciações, graus e tudo mais. E também passei pela bruxaria tradicional, por uma tradição, e que deixava um pouco de lado esse cerimonialismo e trabalhava um pouco mais com os elementos da natureza, mas ainda assim não era o meu caminho, esse caminho, né? Não era para mim. Foi depois de muito tempo de sair desses dois caminhos e ficar sozinha como bruxa solitária, como sou até hoje, que eu comecei a entender que a bruxaria, para mim, era uma coisa da minha essência e não uma coisa que eu precisaria ser iniciada ou conhecer através de outras pessoas, né? Claro que eu estudei, né, me instruí, conheci muita gente, foi um aprendizado, foi uma experiência muito importante. Mas para mim, no fundo, né, no final de todo esse percurso, ficou a mesma coisa em relação à bruxaria que eu tinha desde que eu era menina, né? Essa sensação, inclusive, ela foi sumindo com um tanto de informações, de exigências, de paradigmas que foram sendo colocados no meu caminho durante 20 anos aí ou mais, que eu fui me relacionando com pessoas, informações, fatos, livros e tudo mais, que aquela minha essência ela se perdeu um pouco. Quando eu fiquei sozinha, né, trabalhando com a bruxaria solitária, eu acabei me reconectando, e isso faz pouco tempo, que eu percebi que a bruxaria que fala dentro de mim, a bruxaria para mim, é a bruxaria da natureza. É aquela ligada ao próprio caminho da natureza, o livro da natureza, como eu falo, com L maiúsculo, né? Tá tudo escrito na natureza e existem pessoas que conseguem ler, né? Conseguem escutar, conseguem se comunicar com essa natureza. E é esse tipo de bruxaria que fala a minha alma, que fala o meu coração, a qual eu estou inserida desde que eu me entendo por gente. Então é muito bom quando você acaba encontrando, né, se percebendo melhor, né? Claro que isso não é um fato completo na minha vida, eu continuo em processo, continuo aprendendo, mas hoje eu sei que é a bruxaria tradicional que fala ao meu coração. Essa bruxaria tradicional, onde eu vou fazer um vídeo aqui diferenciando um pouco os caminhos da bruxaria, mas só para poder falar do equinócio de primavera, dentro desse conceito de bruxaria tradicional, eu queria definir para vocês que alguns aspectos nos identificam como bruxas tradicionais ou como bruxas naturais, né? Você que está no caminho iniciando, ou como eu, já está há um bom tempo, está um pouco perdida nesse monte de informações, sem saber o que de fato é o seu caminho real dentro da bruxaria, eu vou dar alguns indícios, né, de que você é uma bruxa natural. Por exemplo, desde pequena você se conecta com as árvores, com o mar, com os ventos. Como é que você se conecta à luz? Você sente, por exemplo, que é primavera, que vai começar, que mudou a estação. Mesmo que na sua região, como aqui, essas estações não sejam tão bem definidas, ainda assim você percebe. Eu sinto um cheiro no ar, eu sinto uma vibração no ar, eu percebo o movimento dos animais, né, das plantas, eu percebo que a natureza vai tomando outras cores, outras vibrações, outros cheiros. E a vibração no ar, ela muda. Então, isso é um indício de que você consegue perceber isso sem que ninguém tenha te ensinado. Outras questões, você percebe que pode fazer coisas simples, feitiços simples, que vêm de dentro do teu coração, de dentro da tua alma.
Não é uma coisa que você leu. Aí você lê e percebe que alguém também percebeu aquilo. Eu vou ensinar hoje 2 feitiços para vocês fazerem no Ostara, que são feitiços muito simples, que vêm do meu próprio coração e que são excelentes para esse momento. Então a bruxa natural, ela tem essas características. Ela se encontra em paz e ela se energiza, ela se recarrega quando está junto da natureza. Qualquer dos biomas, né, qualquer dos lugares, seja uma cachoeira, seja uma praia, seja uma floresta, uma mata, mesmo um jardim ou um lago, enfim, um parque, qualquer lugar que exista natureza e que ela possa estar ali em silêncio por alguns minutos, a gente que é bruxa natural se recarrega imediatamente. E mais, nós necessitamos disso. Não conseguimos viver uma vida totalmente artificial. Mesmo que você seja uma bruxa de outra vertente e diga, mas todas as bruxas gostam da natureza. Mas nós precisamos da natureza. É tanto que eu percebo que bruxas naturais como eu, que já estão aí há muitos anos, hoje já são idosas, elas estão ficando muito doentes. Assim, eu, pelo menos, também senti muito baque das mudanças que estão acontecendo no mundo, as mudanças da natureza, tá? Então, é um caminho que você precisa perceber e começar a trabalhar com ele para encontrar seu equilíbrio, porque senão você daqui a pouco está doente e você não sabe o motivo. Né? Eu, por exemplo, comecei a desenvolver um pânico, uma ansiedade, né? Um sintoma de ansiedade muito grande. E eu percebi que é porque eu estava levando uma vida muito artificial, que eu tinha que fazer pausas, e muitas pausas no meu dia a dia, na minha vida, e procurar levar uma vida mais natural. Essas pausas me levarem ao mar, me levarem a um parque, ou mesmo a momentos de me sentar perto de uma planta, perto de algum lugar que eu tenha natureza. Isso me ajuda bastante a me reequilibrar. Então isso faz de mim uma bruxa da natureza, uma bruxa natural, tá? Existem muitas outras coisas e não cabem agora, posso falar no outro vídeo. Mas vamos lá. Falando sobre isso, falo também sobre o equinócio de primavera. Então, nós percebemos muito bem as mudanças das estações, mesmo que elas não sejam tão definidas no local em que estamos vivendo. Isso não é uma coisa que depende só de ver a chuva, ou a neve, ou o sol, né, ou as flores para a gente perceber isso. É uma energia que envolve o planeta, né? E sim, o hemisfério sul tem suas próprias mudanças de estação, que são um pouco diferentes do hemisfério norte. Eu nunca morei no hemisfério norte, mas eu sei, que, por as coisas que eu li, que as mudanças no hemisfério sul são um pouquinho diferentes, né? E no caso são opostas. Pelo menos eu sinto assim. Tá? Então, o equinócio de primavera para a gente, né, a comemoração de Ostara, ela vai ter características um pouco diferentes. E, especificamente, como bruxas naturais, o nosso trabalho com os equinócios e com os solstícios, né, com as mudanças de estações, com os sabás, com a roda do ano, eles vão se concentrar. Gente, isso é o que eu estou passando para vocês. Pode ser que outra bruxa trabalhe diferente, mas eu duvido, tá? Bruxas naturais vão trabalhar com o que está próximo a elas, com o que elas observam. Então, o que eu quero falar sobre o Sabá de Ostara é que você que é bruxa natural, se identificou com o que eu falei, procure observar o lugar onde você mora. Que energias você sente que mudaram? Você tem um jardim? Existem flores no seu jardim? Você notou alguma diferença? Insetos, né? Plantas, flores, elas estão florindo? Aposto que estão. Observe a mudança dos ventos. Observe a chuva, se tem chuva, se não tem chuva. Observe se você mora perto de uma praia, como estão as marés, como está a energia do mar, o calor das águas do mar, que elas mudam, tá? E outras situações que você vai observar onde você mora, até mesmo com as pessoas e os animais com quem você convive. A própria energia da sua casa, ela vai sofrer uma sutil diferença. Isso você vai perceber se você se atentar a isso. Então, no equinócio de primavera, o que você vai fazer é trabalhar com o que está à sua mão. Então, se você tem um jardim, você vai colher flores do seu jardim, folhas, né, que caíram, que estão nascendo. Você vai coletar pequenos seres que aparecem, vai observar a movimentação deles, como eles se comportam. Você pode coletar
penas de animais que podem aparecer no seu jardim, trazida pelos ventos. Você pode ir a uma praia, se você tem uma praia perto, ou a um riacho, uma cachoeira, um lago, e coletar um pouco dessa água que vai vir, que já é uma água diferente porque choveu ou não choveu. Então ela não é a mesma água da estação anterior. Areia, pedras, elementos da natureza, conchas, folhas, galhos, tudo que você tiver à mão. As coisas da sua casa também, você pode trabalhar com alimentos. Quais são os alimentos da sua região, da estação na sua região? Por exemplo, nós estamos aqui no Nordeste. Aqui existem, a partir de agora, frutas que vão ser as frutas da nossa estação. Geralmente, a partir da primavera, as frutas cítricas são as frutas da nossa estação. Em janeiro, por exemplo, que é o auge do verão aqui, a gente tem as chuvas dos cajueiros, e aí por volta de fevereiro a março a gente já tem cajueiro, já tem caju, né, para comer. Então, essas coisas da sua região é o que você, como bruxa natural, tem que começar a estudar, observar e trabalhar com elas, tá? Então, o equinócio de primavera é o renascimento da natureza, né? Já está dizendo, a primavera é o manto da deusa que se espalha, né? Que atravessa os continentes, atravessa as terras germinando, né? Fertilizando, com flores, com frutas, com o renascimento dessa natureza. E aí, como é que essa natureza renasce na sua região, onde você mora, tá? Porque, por exemplo, lá no norte, em regiões que tem muito bem definidas, o fim do inverno é o derretimento da neve, e aí as primeiras flores e gramas e brotos vão nascendo, e aí isso marca bastante a primavera. Nós não temos neve aqui no nosso país, né? Nessa região que eu moro, menos ainda. Então, eu não vou observar isso, eu vou observar outras coisas, tá? Então, observe na sua região e se conecte com essa energia que está surgindo na primavera. Além disso tudo, ela é uma energia que está dentro de nós. Então, é uma energia de recomeços e de fertilizar desejos e vontades. Então, se você quer algo muito na sua vida, se você quer se mudar, né, se melhorar ou conquistar alguma coisa, este é o momento para você plantar, né? Plantar, de fato, ou plantar uma ideia, ou começar um projeto, um sonho, um desejo, tá? Eu trouxe 2 feitiços muito simples que vocês podem fazer em qualquer região que vocês estejam. E aí eu vou dar para vocês essas 2 dicas. Primeiro, o que acontece? O equinócio de primavera, nesse ano de 2021, ele vai acontecer no dia 20 de setembro. Às 16h21 da tarde, ou seja, às 4h21. Vai acontecer no finzinho da tarde, né? O sol ainda vai estar brilhando. E o mais interessante, o dia 22 a lua já vai estar minguando, porque no dia 18... Não, dia 19. Dia 20, na verdade. Dia 20 a lua estará plena, lua cheia. Então, se você quer fazer um feitiço mais eficaz, né, se você não vai só comemorar o equinócio de primavera, você quer aproveitar para fazer um feitiço, aproveite para fazer antes do dia 22. Você não precisa, não é necessário que você faça o seu festival, a sua comemoração do equinócio de primavera exatamente no dia e na hora. Tá? Porque essa energia ela começa a se manifestar muito antes, por exemplo, agora já está se manifestando há quase uma semana antes, né? E vai continuar vibrando uma semana depois, no mínimo, tá? Então você pode usar essa energia da lua crescente, que vai ser, a partir, por exemplo, você pode fazer dia 18 ou 19, que é o sábado e domingo que vem, e você vai pegar a energia da lua crescente, pois na segunda-feira ela será cheia, e você vai potencializar muito o seu feitiço. Então, os 2 feitiços que eu falo, faça no sábado ou no domingo. Primeiro feitiço, você pode fazer, eu anotei aqui para não esquecer exatamente o que eu tenho para dizer, né? Então, você pode fazer um incenso de Ostara. Como é que é esse incenso de Ostara? Ele vai ser feito com elementos da natureza, claro. Então, você pode usar flores, todas as flores que tiver no seu jardim ou perto de sua casa, folhas, alguns galinhos, e pode usar elementos da sua cozinha. Você pode usar canela, você pode usar o louro, você pode usar calêndula, camomila, jasmim, você pode usar qualquer flor
que você tenha, né, como condimento ou como para chá na sua cozinha, e ervas ligadas ao elemento fogo, né, ao sol, a um novo renascimento do sol, enfim. Então, canela, louro e tal. E flores como rosas, uma infinidade de flores que você tenha à sua mão. De preferência as que estão perto de você, que fica, né, que você tenha cultivado ou que você tenha na própria natureza do seu lugar. Quais são as flores que tem na sua região? Acredito que tem flores específicas, inclusive, da sua região. Então, dá uma volta num parque, ou num jardim, ou no seu próprio jardim e colha algumas. Não precisa ser um monte, tá, gente? Bastam 3 ou 4 coisas dessas, né, elementos desses da natureza, e você vai usar um pilão, o que você tem aí, ou de madeira, ou de pedra, ou alguma coisa que você possa socar, e você vai socar esses elementos todos juntos. Se você quiser acrescentar a isso um pouco de um incenso, desses que vendem em varetas, de morango, de rosa, ou desses elementos aí, camomila, lavanda, qualquer flor que, né, traga a própria canela em pó, tá? E você vai socar isso e formar o máximo possível de um pó, né? Você vai transformar todas essas flores e tal em um pó ou em uma resina, porque as flores podem ser naturais, né, estarem frescas, e você vai conseguir uma pastinha ou um pó, não importa. Importa que você vai usar isso no seu feitiço. Tá? Feito isso, você tem essa porçãozinha de flores e tudo, e você fazendo na intenção, claro. Na hora que estiver pilando ali, socando, você pode fazer também com o que você tiver, tá, gente? Pode ser, não precisa se prender a um pilão, uma coisa. Mas se você tiver, melhor. E você pode ir fazendo isso e vai firmando no teu pensamento, no que você quer muito. Depois que você fizer isso, você vai pegar um papel, de preferência um papel que seja o mais natural possível, pode ser uma folha de louro também. E você vai escrever aí o seu pedido, tá? Você vai pegar aqueles queimadores como é que fala? É uma pedrinha, né, que se usa em narguilé, ou você pode usar o carvão natural também, não tem problema. E vai queimar este incenso junto com o seu pedido. Claro, sempre concentrado no que você quer, né, colocando toda a sua intenção ali, pedindo aos deuses, enfim, se concentrando bastante. E aí você vai queimar este incenso junto com a sua folhinha com escrito o seu pedido, tá? Esse é um feitiço muito simples. O segundo é mais simples ainda, mas aí você precisa estar perto de uma fonte de água, de preferência ao mar, né? Porque aqui ele é bem ligado às pessoas que moram perto de uma praia. Se você mora perto de uma praia ou tem acesso a uma, você vai até lá, vai fazer uma meditação na beira do mar. De preferência, vá num horário do dia, né? Já que é um equinócio ligado à parte clara do ano. De preferência na maré crescente. Se não for na maré crescente, não tem problema, mas o ideal é que a praia esteja enchendo e não vazando, tá? E não secando, enchendo. E aí você vai se concentrar no que você quer e com essa firme convicção do que você vai conseguir, vai desejar e conseguir, você vai pular 3 ondas que vierem até você. E a cada pular não, você vai receber esta onda, tá? Não pula não, vai receber. Cada onda que você for recebendo, pode ser só nos pés, não tem problema. Você vai pedindo o que você quer em voz alta. Pede, vem uma onda. Pede, vem outra onda. Pede, vem outra onda. São 3 ondas com a força do 3 vezes o 3. E aí você vai fazer o seu pedido a cada 3 ondas. E ao final, se você tiver flores ou ervas, você pode oferecer a última onda que vier, depois das 3, na 4ª onda, e ela vai levar de volta para o mar a sua oferenda e você vai agradecer porque você já conquistou o que você queria. Tá? Então essas são as dicas para o equinócio de primavera, para a Ostara, que você pode fazer independente do seu ritual normal de Ostara, se você quiser fazer, se você não quiser. Tá? Além disso, você pode, no dia de Ostara, oferecer à deusa alguma arte manual que você saiba fazer, com elementos da natureza ou não. Se você for uma bruxa natural, melhor ainda, né? Você pode usar elementos que você encontrou na natureza e fazer uma oferenda, uma arte, enfim. Pode ser qualquer coisa, um bordado, uma pintura, uma música, uma dança.
ou um incenso, como eu falei, tá? Eu espero que vocês tenham um Ostara maravilhoso, que a primavera traga excelentes conquistas para vocês, que seus sonhos iniciados, seus desejos, seus projetos iniciados agora na primavera cresçam, né? Fertilizem, floresçam e deem muitos frutos e muita prosperidade. Então, as bênçãos da deusa e até o próximo vídeo.